Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá,
a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus. Lá, a maldade foi depositada, longe do povo de Deus. A mensagem é clara e poderosa. O mal não tem a última palavra. Deus enxerga, contém e protege os seus. Assim como Ele purificou o seu povo, permita que Ele limpe também o seu coração hoje. Brilhe com a luz dele. Se você crê, escreva amém nos comentários. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher dentro de um jarro? Em Zacarias capítulo 5, versículo 5, o profeta tem uma visão impressionante. Um grande jarro aparece, e dentro dele está uma mulher, simbolizando a maldade. De repente, uma pesada tampa de chumbo cai sobre o jarro, selando-o por completo, como se o próprio céu decretasse que o pecado não deveria escapar. Logo depois, duas mulheres com asas surgem e levantam o jarro com força irresistível. Elas o transportam para a Babilônia, lugar que sempre representou idolatria, corrupção e rebeldia contra Deus.